Fala galerinha, voltamos agora para fazer a revisão da nossa aula 9.2, beleza? Falamos sobre a questão do Polo Noroeste, Planafloro e agora voltamos para revisar os principais pontos para daqui a pouquinho você fazer a sua atividade, beleza? Então, de olho na tela, vamos entender um pouquinho mais sobre Polo Noroeste, Planafloro. É a nossa primeira aula sobre essa temática, né? Já é o nosso momento de revisão e a aula 10 ainda vai tratar falar um pouco sobre Polo Noroeste e Planaflora. Criação e ação do Polo Noroeste. Falei para vocês que ocorreu essa criação do Polo Noroeste no decreto de maio de 1981, certo? E o objetivo do Polo Noroeste, falei também para vocês, que ele tinha o objetivo de integrar, né, promover a integração, o desenvolvimento do Noroeste do Brasil. E aí ele traçou alguns objetivos, como gerar o quê? A maior integração nacional, promover a adequação demográfica das regiões programa, porque até então boa parte da concentração populacional do Brasil estava concentrado principalmente na região Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. Então, o governo federal ele estimulou esse programa para garantir o desenvolvimento dessa região. Falei também para vocês sobre o Polo Noroeste, que ele compreendia a área de influência não somente aqui do estado de Rondônia, mas sim lá de Cuiabá, passava por outros municípios do Mato Grosso até chegar em Porto Velho. Uma das metas estabelecidas dentro do Polo Noroeste foi a questão da reconstrução e pavimentação da rodovia Cuiabá-Porto Velho, a BR-364, para garantir essa integração. Também a construção e consolidação de redes de estradas vicinais, que desta maneira ia gerar ocupação para as regiões mais distantes, por exemplo, da BR-364, e promover também a regularização de serviços fundiários dentro aqui do estado. Falei para vocês. Então, lá no nosso primeiro momento, eu comecei falando sobre que na década de 70, grandes mudanças aconteceram no antigo território de Rondônia, que hoje é estado, motivadas principalmente pelas políticas de estratégia do governo federal, visando o quê? A ocupação das áreas de fronteira na região norte do Brasil. Nada mais do que visando essa ocupação realmente. Falei até para vocês na aula anterior que o governo até realizava campanhas, propagandas estimulando essa ocupação do Noroeste na Amazônia, de uma forma geral. E o lema era terra sem homens para homens sem terra. Nós falamos durante a aula também. Então, o Polo Noroeste foi criado, como eu falei há pouco para vocês, em 1981, e esse projeto foi financiado pelo Banco Mundial, 411 milhões. E aí se comprometeram de fazer o quê? Essa recuperação e a pavimentação da BR-364. A partir dessa melhoria da BR-364 e a pavimentação, o que vai acontecer, galera? Acelerou esse processo migratório para o estado de Rondônia, transformando aí radicalmente, em menos de 10 anos, quase toda a estrutura social dessas terras, cultural, ambiental, por conta desse grande fluxo migratório. Falei para vocês até dessa imagem da espinha de peixe de desmatamento, ó. Ao longo da BR-364, a gente pode observar essa região que vinha lá da entrada do Mato Grosso, foram surgindo núcleos de povoamento, foram surgindo nas proximidades da BR-364, também as estradas vicinais, e desta maneira foi aumentando o fluxo populacional no estado de Rondônia, que até então era só a partir de 81 que tornou-se o quê? Estado de Rondônia, né? Como eu falei para vocês várias vezes já durante a aula. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala aí, ó, de ocupação dessas áreas, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que em 1960,
cerca de 3 mil pessoas por ano estavam se mudando para Rondônia, a partir de 1960. Galera, quando a gente passa a analisar já a pavimentação da BR-364, que aconteceu em 84, a gente já tinha, o número de imigrantes aumentou para cerca de 160 mil pessoas por ano. Então, aumentou muito após a pavimentação, porque acabou garantindo esse acesso com mais facilidade. Então, as áreas que eram preservadas em Rondônia foram sofrendo pra caramba. Então, olha só, falei para vocês que depois foi criado o Planaflório, que foi um plano que foi construído para tentar o quê? Repensar, galera, na situação das mudanças que ocorreram dentro de Rondônia, principalmente por conta desse grande fluxo migratório. Foi pensada no desenvolvimento, só o Polo Noroeste, mas não considerou essas questões ambientais, porque não deu para controlar todo o processo de ocupação dentro do estado de Rondônia. E isso gerou grandes problemas aqui dentro do estado. Então, o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia teve a sua origem na identificação dos problemas do processo aí migratório pelo qual passou o estado na década de 80. Então, a construção, esse contrato, quando a gente fala do Planaflório, ele foi feito junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, chamado BUD, e o Brasil e o próprio estado de Rondônia também financiaram o Planaflório para tentar o quê? Sanar os problemas, principalmente na questão ambiental que aconteceu aí, e também da nossa comunidade indígena que já vivia dentro do território, com o Polo Noroeste. Então, o objetivo era esse, tentar o quê? Fazer todo esse levantamento de Rondônia, o potencial, mas agora o progresso, o avanço de uma forma mais sustentável. Falamos também sobre as terras indígenas. As terras não são consideradas de unidade de conservação, sendo áreas protegidas e com atividades desenvolvidas pelos povos indígenas de maneira geral, com a conservação ambiental. Beleza? Então é isso. Agora é com vocês, galera. A gente vai parar um pouquinho, vou ali tomar um café e já volto para fazer a correção da atividade. Valeu! Boa atividade! Galera, voltamos agora para fazer a correção da sua atividade. Beleza? Vamos lá na tela. Bora! A atividade sala, momento da resolução. Questão 1. Considera-se como um dos fatores determinantes da criação do estado de Rondônia. A. Desmatamento de grande parte da área florestada da Amazônia Ocidental. B. Surto demográfico em função da agropecuária e dos garimpos. C. Obtenção de terras a partir dos investimentos governamentais. D. Insistência da Bolívia na devolução do território pelo Brasil. E. Transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste. Então, olha só, considera-se como um dos fatores determinantes, galera. O que determinou, né, esse processo aí de criação aí do estado de Rondônia? O grande fluxo migratório foi falado durante a aula, as pessoas chegando, e teve uma situação aí que contribuiu para aumentar a população dessa área e, consequentemente, a criação do estado. Então, é uma questão bem tranquila. O surto demográfico, principalmente a partir da década de 60, 70 e 80, em função da agropecuária, das campanhas, das políticas públicas do governo federal e também essa ocupação das áreas de garimpos aqui nessas terras que viriam ser estado de Rondônia. Beleza? Então, o surto demográfico foi um fator determinante, principalmente para a criação do estado de Rondônia, porque aumentou muito a população, principalmente aí na década de 60, 70 e 80 foi o boom do crescimento populacional de Rondônia. Após após a pavimentação da BR-364. Questão 2. Sobre o crescimento populacional de Rondônia, pode-se afirmar, vamos lá, primeiro, nas décadas de 70 e 80 do século XX, o aumento da população coincidiu
com o programa de colonização implantado pelo INCRA. 2. As políticas agrícolas implementadas no final do século XX aceleraram a urbanização do estado de Rondônia. 3. Logo após as duas guerras mundiais, muitos europeus decidiram deixar o continente arrasado e iniciar uma nova vida na América, no estado de Rondônia. 4. A presença de um sistema integrado de transporte, criado a partir da construção da BR-364, integrando a Amazônia ao Centro-Sul, facilitou a mobilidade espacial da população em direção a Rondônia. Vamos lá, estão corretas apenas as afirmativas. Vamos lá. A, 1 e 2. B, 2 e 3. C, 3 e 4. D, 1, 2 e 3. E E, 1, 2 e 4. E aí, galera? Qual é a alternativa correta? Vamos analisar a alternativa, o enunciado aqui, 3. Logo após as duas guerras mundiais, europeus decidiram deixar o continente arrasado e buscaram uma nova vida aqui dentro da América, principalmente aqui no estado de Rondônia. Foi falado isso durante a aula? Sem chance, galera. Não falei nada sobre o processo migratório para Rondônia de europeus após as guerras. Nada disso. Vamos aqui, então, onde tiver 3, a gente já vai eliminar. A B tem 3, elimina. A C também tem 3, já elimina. A D também tem 3, sem chance já. Então só pode ser A, que é 1 e 2, e a E, 1, 2 e 4. Vamos analisar 4. A presença de um sistema integrado de transporte criado a partir da construção da BR-364, integrando a Amazônia ao Centro-Sul, facilitou a mobilidade espacial, esse deslocamento, esse movimento da população em direção a Rondônia? Exatamente, a construção da BR-364. E aí a gente tem um grande fluxo de pessoas em direção a Rondônia com a BR-364, a partir da melhoria, da BR-364. Então, a 1 não pode ser porque ela não está citando aqui a 4, o item 4. Então, nossa resposta correta é a E, 1, 2 e 4. Parabéns aí, galera, quem marcou essa alternativa. Questão 3. O crescimento populacional de Rondônia passou por diferentes fases, com forte expansão nos anos de 1970 e 1980. Entre 1960 e 1970, por exemplo, o crescimento anual foi de 4,8%, enquanto entre 1970 e 1980, esse crescimento foi de 15,8%. A diferença do incremento populacional verificado entre essas duas décadas explica-se principalmente pelo fator demográfico. Qual foi o fator demográfico? Taxa de natalidade. B, taxa de mortalidade. C, saldo migratório. D, índice de fecundidade. E aí, gerontocrescimento. E aí, galera? Nem falamos sobre gerontocrescimento, certo? Então, olha só. Houve um aumento, certo, da população do estado. Aí você tem que lembrar, isso lá em 1980, em pleno processo migratório para Rondônia. Não tinha tanto nascimento aqui no estado ainda, para a natalidade estar influenciando aí na taxa de crescimento populacional. Então, a única alternativa que se enquadra aí nesse momento aí de Rondônia que o texto está relatando é o saldo migratório. O que é o saldo migratório? Falamos lá no primeiro ano de Geografia Geral. É a relação entre
emigração e imigração. Emigração é a saída, imigração é a entrada. Então, esse saldo de imigrantes contribuiu para o aumento populacional aqui de Rondônia. Beleza? Vamos lá no quadro marcar a resposta correta, que é o saldo migratório. Questão 4. Considerada uma das principais estradas do centro-norte do país, a rodovia BR-364 liga Mato Grosso ao Acre, passando por Rondônia. Antes da construção dessa estrada, só se chegava a Porto Velho pela ferrovia Estrada de Ferro Mamoré. O transporte rodoviário era inexistente. A principal vocação da rodovia é o escoamento da soja. Cerca de 400 caminhões com grãos atravessam Rondônia rumo a Porto Velho, onde a soja é levada para lá o porto de Itacoatiara e em seguida embarcada para a Europa e Ásia. Para que hoje tenhamos esse corredor de escoamento de produção, milhares de quilômetros de estradas adentraram a mata nessa região, retirando do isolamento muitos lugares. Assinale a alternativa que apresenta as dificuldades enfrentadas para a construção dessa malha rodoviária, principalmente em Rondônia. Alternativa A falta de mão de obra nessa região, o que ocasionou um atraso nas obras. B, os solos frágeis e o clima seco, culminando na dificuldade de transporte dos trabalhadores até o canteiro de obras. C, a existência de terras indígenas demarcadas além das grandes extensões de terras cultivadas. D, a derrubada da floresta e a dificuldade na construção de numerosas pontes sobre rios e igarapés. E a intransitabilidade em determinados trechos devido à existência de grupos indígenas. Galera, tranquila demais essa questão, nem vamos perder tempo. Ó. Então, a derrubada da floresta foi um grande desafio, também as doenças tropicais, a dificuldade de vários rios que a gente tem até hoje na região, até hoje tem pontes que não são de concreto. Então, isso foi uma grande dificuldade para poder superar esse processo aí da construção. Foram desafios aí da construção da BR-364. E para finalizar, temos aqui a questão 5. O processo de formação socioespacial de Rondônia é deflagrado seguindo padrões de ocupação vinculados à exploração de suas reservas naturais e guiado por intervenções governamentais que condicionam as instituições locais, moldando o modo como seu espaço se organiza. Como forma de tentar solucionar os problemas ambientais existentes, surgiram projetos que nortearam o desenvolvimento socioeconômico do estado de Rondônia. A respeito desses principais projetos, assinale as afirmativas a seguir. Primeiro, o Polo Noroeste foi criado em 1981 e teve a intenção de melhorar a integração da região aos centros já modernizados do Sul, além de uma estratégia de proteção ambiental e de preservação das comunidades indígenas e extrativistas. 2. O Planaflora, projeto agropecuário florestal de Rondônia, surgiu em 1986 e teve como objetivo geral implantar uma abordagem mais aperfeiçoada para o manejo, a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais do Estado. 3. O Programa Amazônia Sustentável, PAS, lançado em 2008, tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, o uso e a proteção dos recursos naturais e foi muito criticado por não relacionar as comunidades tradicionais indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, e o conhecimento que possui da região. Está correto o que se afirma em A, somente o item 2, B, somente o item 3, C, somente o item 1 e 2, a D, o 2 e 3, e todas as alternativas. Então, a gente vai identificar, aí, ó, o seguinte, ó, vamos marcar a alternativa correta, somente 1 e 2, beleza? A 3 não está de acordo, porque já é mais atual e realmente considerou essa questão
das comunidades tradicionais. Então, a nossa resposta correta vai ser a alternativa 1 e 2. Beleza, galera? Finalizamos agora. Daqui a pouco eu volto para mais uma aula de geografia. Valeu, tchau!